O pensamento é uma onda que não se vê, mas se sente. Ele nasce silencioso, atravessa o corpo como uma corrente elétrica e se projeta no espaço ao redor, desenhando padrões invisíveis que moldam a experiência. Cada ideia emitida carrega um pulso, uma assinatura energética, um timbre único que ecoa no campo quântico. E, ainda que não o percebamos, é desse tecido sutil que se tece a realidade. A mente não apenas interpreta o mundo, ela o vibra, como se cada crença fosse uma nota emitida no grande concerto da existência. Há um ponto quase imperceptível entre o pensar e o acontecer. É um instante em que o pensamento deixa de ser apenas uma forma e se torna frequência. A física moderna chama esse fenômeno de colapso de onda, quando a possibilidade se transforma em fato, quando a energia adquire forma. Nesse limiar vibracional, nossas crenças atuam como filtros, determinando quais realidades podem ou não emergir. Elas são a estrutura oculta da percepção, os códigos que dizem à energia: torne-se isto. Imagine por um momento que cada pensamento seja como um fóton, uma partícula de luz que, ao ser emitida, procura encontrar ressonância com algo que vibra em frequência semelhante. Assim, pensamentos de escassez buscam ambientes de escassez, pensamentos de plenitude encontram caminhos de plenitude. A mente humana é, portanto, uma antena sensível, constantemente sintonizando o universo conforme a qualidade vibracional de suas ideias. O que chamamos de destino é, em muitos casos, apenas a coerência entre o que sentimos e o que emitimos. A física sutil das crenças limitantes não é misticismo, mas observação refinada do comportamento energético do pensamento. Quando uma crença diz "eu não posso", ela cria uma interferência destrutiva na onda de potencial. Essa interferência não elimina o campo de possibilidades, apenas distorce sua harmonia. Por isso, compreender a vibração mental é compreender como moldamos o possível. Cada convicção que carregamos é uma pequena dobra na trama do real, um desvio quase imperceptível que, com o tempo, altera o curso inteiro de uma vida. Talvez por isso os antigos dissessem que o que você pensa, você se torna. Não como metáfora moral, mas como constatação vibracional. O pensamento não é estático, é força em movimento. Ele se propaga, interfere, ressoa. E quando muitas mentes se unem em um mesmo ideal, criam ondas de coerência capazes de alterar não apenas destinos individuais, mas o pulso coletivo da humanidade. É assim que civilizações inteiras mudam de era, quando mudam a frequência do seu pensamento. Se essa ideia já te fez sentir algo, mesmo que apenas um leve despertar de curiosidade, permita que essa vibração siga. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa frequência de expansão. Porque cada ato consciente de engajamento é também uma emissão vibracional, um gesto de intenção que fortalece o campo de sabedoria coletiva. Juntos, fazemos o algoritmo da consciência vibrar mais alto. Parte explicativa. Dentro do cérebro, cada pensamento é uma sinfonia elétrica. Neuroníons disparam impulsos em padrões específicos, gerando ondas mensuráveis que os cientistas chamam de ondas cerebrais. Essas ondas, divididas em faixas como alfa, beta, teta e gama, não são apenas sinais biológicos, são ritmos vibracionais que traduzem o estado interno da mente. Quando pensamos, literalmente vibramos. E essa vibração, propagando-se em microcampos eletromagnéticos, interage com o ambiente que nos cerca, um lembrete de que o pensar é uma forma de agir sobre o mundo, mesmo que sem palavras ou gestos. A física quântica nos oferece um espelho fascinante para compreender esse fenômeno. Em seu núcleo, toda matéria é energia condensada, um conjunto de partículas que oscilam incessantemente em padrões probabilísticos. O que parece sólido é apenas um campo vibrando em determinada frequência. Assim, quando falamos de pensamentos densos ou elevados, não estamos recorrendo a metáforas poéticas, mas descrevendo diferenças reais na vibração energética do sistema mente-corpo. A consciência, nesse contexto, atua como um modulador quântico, o observador que define qual possibilidade se manifesta. Cada crença é uma frequência emocional estabilizada. Quando a mente repete um padrão de pensamento, seja de medo, culpa ou confiança, ela reforça uma assinatura elétrica e química no corpo. Essa repetição cria caminhos neurais preferenciais, verdadeiras rotas de informação que se tornam mais fáceis de percorrer. É assim que as crenças limitantes se consolidam, como trilhas habituais na floresta cerebral. E quanto mais vezes percorremos a mesma trilha, mais difícil se torna enxergar outros caminhos possíveis.
A neuroplasticidade é a arte de reabrir esses percursos, permitindo que o pensamento se torne novamente energia livre. No nível celular, esse processo se manifesta em microcomunicações eletromagnéticas. Cada célula do corpo emite uma leve carga elétrica e responde a variações de campo, como se o organismo inteiro fosse uma orquestra regida pela mente. Quando uma crença desarmônica domina o pensamento, o corpo responde com tensões, alterações hormonais e vibrações incoerentes. Mas quando a mente alcança coerência, um estado de calma, presença e clareza, as células entram em ressonância harmônica, emitindo padrões que restauram o equilíbrio do sistema. O pensamento, então, deixa de ser apenas mental, torna-se biológico, vibracional e ambiental. O coração, curiosamente, é o maior gerador de campo eletromagnético do corpo humano. Estudos mostram que sua influência é milhares de vezes mais potente que a do cérebro. Isso significa que, quando um pensamento é acompanhado de emoção sincera, o campo cardíaco o amplifica e o propaga pelo ambiente. O que sentimos ao pensar é o que define o alcance vibracional da ideia. Um pensamento frio, sem emoção, permanece restrito. Um pensamento carregado de sentimento se torna uma onda viva, capaz de reorganizar a experiência à sua volta. Por isso, emoção e crença são inseparáveis. O sentir é o combustível do pensar. Quando observamos o universo como um vasto campo energético, percebemos que cada mente humana é uma antena dentro desse mar de vibrações. Sintonizamos realidades de acordo com a frequência predominante de nossos pensamentos e emoções. Isso não é uma metáfora mística, mas um reflexo da física de ressonância. Sistemas que vibram em frequências semelhantes tendem a se sincronizar. Assim, o que você mantém na mente não é apenas uma ideia, é uma vibração que atrai, organiza e estabiliza circunstâncias compatíveis. A realidade não é uma resposta ao pensamento isolado, mas à frequência sustentada no tempo. Integração metafísica. Se tudo no universo é vibração, então o pensamento não está fora dele, é parte integrante do mesmo tecido energético que forma estrelas, átomos e galáxias. O campo mental humano pode ser entendido como uma extensão consciente desse campo cósmico, um fragmento do todo que observa a si mesmo. Quando pensamos, não criamos energia nova, apenas reorganizamos o que já existe. O ato de pensar é, em essência, um ato de sintonia, uma dança entre o observador e o observado, onde cada crença é um compasso no ritmo universal. Na metafísica da vibração, a mente não é uma entidade isolada dentro do cérebro, mas uma frequência em diálogo constante com o campo unificado. Esse campo, muitas vezes descrito pela física quântica como o campo de ponto zero, é uma matriz viva de potencialidades. Nele, tudo o que já foi, é ou será, existe em estado de possibilidade. O pensamento funciona como um código vibracional que seleciona, entre infinitas probabilidades, aquela que ressoa com sua frequência dominante. Por isso, ao mudar uma crença, mudamos a probabilidade daquilo que pode se manifestar. Esse princípio revela algo profundo. O universo não é um palco fixo, mas um espelho vibracional. Ele reflete não o que desejamos, mas o que vibramos de forma coerente e contínua. O que chamamos de experiência é o retorno harmônico dessa emissão. Assim, o mundo à nossa volta é menos uma realidade objetiva e mais uma tradução energética das frequências que sustentamos internamente. Essa compreensão não nega a ciência, apenas amplia sua lente para incluir o papel criador da consciência como elemento ativo na equação da existência. Quando uma crença limitante vibra com intensidade, ela forma um campo de interferência que distorce a percepção. É como um ruído no sinal da consciência. O indivíduo continua a emitir pensamentos, mas a energia que os carrega está modulada pelo medo, pela dúvida ou pela sensação de insuficiência. E o universo, como espelho perfeito, devolve imagens compatíveis com essa vibração. Não se trata de punição, mas de coerência quântica. O campo não julga, apenas responde ao padrão emitido, reproduzindo a harmonia ou o desequilíbrio que recebe. Em contrapartida, quando a mente se torna consciente de seus próprios padrões, ela começa a reescrever sua assinatura vibracional. O simples ato de observar um pensamento sem se fundir a ele já altera sua frequência. Esse é o ponto em que a física e a espiritualidade se encontram. O observador muda o fenômeno. Cada vez que você reconhece um padrão limitante e escolhe vibrar diferente, com serenidade, gratidão ou confiança, o campo ao redor responde como um espelho líquido que muda de forma. A consciência é, portanto, o pincel que redesenha a realidade.
A vibração do pensamento é mais do que um conceito poético, é uma tecnologia da consciência. Assim como um músico afina seu instrumento para alcançar a nota perfeita, cada ser humano pode afinar seu campo mental para ressoar com o que deseja experienciar. Isso exige presença, atenção e coerência emocional. Pensar com o coração e sentir com a mente. Essa é a alquimia vibracional que une ciência e sabedoria antiga. E quando essa integração ocorre, o universo não parece mais um mistério distante, mas um espelho luminoso do próprio ser. Reflexão existencial. Toda crença é um espelho do modo como aprendemos a ver o mundo. Desde a infância, cada palavra ou olhar que recebemos é uma semente vibracional que começa a germinar na mente. Quando uma criança escuta repetidas vezes que algo é difícil demais ou impossível, o som dessa afirmação grava um padrão no campo neural, moldando a frequência com que ela enxergará a vida. Assim, o que chamamos de personalidade é, em grande parte, o conjunto das crenças que aprendemos a sustentar. E dentro desse conjunto, algumas vibram em harmonia, enquanto outras nos aprisionam silenciosamente. Crenças limitantes não são más intenções da mente. Elas surgem como mecanismos de proteção, criados quando o sistema psíquico tenta evitar dor ou rejeição. No entanto, ao longo do tempo, essa defesa se torna um cárcere vibracional. O pensamento que um dia nos protegeu passa a impedir nossa expansão. É por isso que tantas pessoas sentem um vazio inexplicável, mesmo cercadas de conquistas. Há uma frequência interna que ainda vibra medo, mesmo quando o exterior parece seguro. A transformação não começa em novas ações, mas na vibração que as antecede. A vida responde às nossas crenças com precisão matemática. Se acreditamos que não somos dignos, nossas ações, conscientes ou não, buscam confirmar essa crença, criando um ciclo de repetição energética. Cada escolha, cada emoção recorrente, cada palavra que pronunciamos, reforça o campo vibracional em que vivemos. A crença se torna o filtro que colore tudo o que percebemos. Quando alguém muda internamente, o mundo ao redor não muda de imediato, mas a forma como ele é interpretado muda, e é nesse instante que o campo começa a se reorganizar. Há uma diferença sutil entre pensar algo e vibrar algo. Podemos repetir mentalmente "eu consigo", mas se o corpo ainda vibra dúvida, a frequência dominante será a da hesitação. A verdadeira mudança começa quando pensamento, emoção e corpo entram em coerência. É nesse ponto que o universo responde, não como algo externo, mas como uma extensão do nosso próprio campo. Essa coerência é sentida como calma, clareza e presença, estados em que o pensamento deixa de ser ruído e se torna instrumento de criação consciente. Quando olhamos profundamente, percebemos que muitas das crenças que carregamos nem são nossas. São ecos herdados, vozes de gerações, culturas e contextos que continuam a vibrar através de nós. Cada uma delas molda a percepção de quem acreditamos ser e do que acreditamos merecer. A consciência desperta começa quando reconhecemos que podemos observar esses ecos sem nos tornarmos prisioneiros deles. O simples ato de perguntar de quem é essa voz, já inicia o processo de libertação vibracional. Reprogramar crenças não é destruir o passado, mas transformar a frequência com que o vivemos. A lembrança continua existindo, mas sua vibração muda de peso. Quando uma dor antiga é compreendida, ela se dissolve como uma nota que finalmente encontra harmonia dentro da melodia. E é nesse momento que o ser humano deixa de reagir e passa a criar, não mais como alguém à mercê do mundo, mas como consciência que dança com ele. A liberdade, afinal, é o estado em que a vibração deixa de repetir o ontem e começa a cantar o agora. Reviravolta filosófica. Existe um instante em que o pensamento deixa de ser apenas uma função da mente e revela sua verdadeira natureza, a de um campo criador. A física tradicional descreve o universo como uma imensa teia de energia em movimento, onde partículas e ondas coexistem num estado de constante transformação. Mas há algo que raramente é dito: a energia responde ao ato de observação. E se cada observador é também um emissor vibracional, então o pensamento não apenas interpreta o universo, ele o programa. A grande virada acontece quando entendemos que o universo não é algo fora a ser influenciado, é um campo dentro do qual a mente é parte integrante. Assim, não existe separação entre quem observa e o que é observado. Toda crença, ao vibrar, cria uma microdobra nesse tecido energético, reorganizando as probabilidades quânticas que chamamos de realidade. A matéria não é o início da criação,
mas o resultado da vibração consciente. O mundo físico é, portanto, a sombra sólida de uma dança invisível. Nesse ponto, a antiga ideia de acreditar para ver ganha um novo sentido. Não é otimismo ingênuo, mas física aplicada à consciência. O campo quântico não obedece à força da vontade, mas à coerência vibracional entre pensamento e emoção. Por isso, uma crença verdadeira, aquela que vibra em alinhamento entre mente, coração e ação, possui poder de reorganizar a experiência vivida. E quando essa coerência se estabelece, o impossível deixa de ser barreira e se torna apenas questão de frequência. O erro comum está em pensar que mudar o mundo é um ato de controle. Mas o campo não responde ao controle, responde à ressonância. A vibração do medo, ainda que travestida de desejo, continua sendo medo. É por isso que muitos tentam transformar a vida sem mudar a frequência emocional que a sustenta. O pensamento positivo sem coerência vibracional é como um som belo emitido em um instrumento desafinado. Produz intenção, mas não harmonia. A mudança começa no tom interno, não nas palavras. Quando o ser humano compreende essa verdade, a relação com o universo se inverte. Não há mais luta contra a realidade, há colaboração. A mente deixa de ser um mecanismo de sobrevivência e torna-se uma ponte para a criação consciente. O universo não é uma máquina indiferente, mas um campo de resposta. E cada pensamento consciente é uma senha vibracional que abre uma nova camada de possibilidades. O que antes parecia destino passa a se revelar como diálogo entre vibração e manifestação. Nesse ponto, uma revelação sutil se instala. Talvez as crenças limitantes não sejam inimigas, mas mensageiras. Elas indicam o descompasso entre o que vibramos e o que somos. Mostram, com precisão, onde a consciência ainda não se reconheceu como criadora. Quando a mente compreende isso, a limitação deixa de ser obstáculo e se torna mapa. Cada pensamento dissonante é uma nota pedindo afinação. E o processo de expansão não é uma guerra interior, é um ensaio cósmico de harmonia entre energia e consciência. Aplicação prática. A mente é como um instrumento de cordas. Não basta compreender sua estrutura, é preciso afiná-la diariamente. O primeiro passo para o realinhamento vibracional é a observação silenciosa. Reserve alguns minutos por dia para ouvir o que pensa. Não intervenha, apenas observe. Ao fazer isso, você retira a energia das crenças que operam no automático. Cada pensamento inconsciente traz uma vibração que, quando reconhecida, começa a perder força. A consciência é o afinador que reestabelece a harmonia. O segundo passo é sentir antes de pensar. As emoções são a linguagem vibracional do corpo, e elas falam antes que as palavras se formem. Quando um pensamento surgir, pergunte a si mesmo, qual frequência esse pensamento carrega? Se houver contração, medo ou ansiedade, não o combata, apenas respire e permita que a sensação se dissolva. Essa pausa impede que o padrão emocional se transforme em crença. O silêncio entre um pensamento e outro é o espaço onde a vibração pode se reorganizar. Uma prática simples e poderosa é a coerência cardíaca. Inspire lentamente contando até 4, segure o ar por 4, e expire também em 4 tempos, imaginando o coração emitindo luz. Esse ritmo sincroniza o campo eletromagnético do coração com o do cérebro, criando coerência vibracional entre mente e emoção. Estudos mostram que esse estado reduz o estresse e amplia a clareza mental. Na metafísica, ele é o portal para reconectar o pensamento à sabedoria do sentir, o ponto onde o intelecto se curva à consciência. Outro exercício é o da substituição vibracional. Quando um pensamento limitante surgir, não sou capaz, é tarde demais, não vai dar certo, não o negue. Agradeça por ele ter se revelado. Em seguida, imagine-o dissolvendo-se em luz e escolha emitir um novo som interior. Eu posso aprender, o tempo me favorece, há caminhos que ainda não vi. Essa simples mudança não é apenas mental, é eletromagnética. Cada nova frase cria uma nova frequência, e cada nova frequência abre um novo campo de possibilidades. A prática da presença é talvez o maior realinhamento que existe. Estar consciente do corpo, do ar que entra e sai, do som ambiente, transforma o estado vibracional instantaneamente. O agora é o único ponto de coerência entre todas as frequências. É no presente que a mente se desliga do passado, onde as crenças foram criadas, e se reconecta ao campo neutro da criação. Nesse estado,
as vibrações limitantes se dissolvem naturalmente, pois a mente deixa de vibrar medo e começa a vibrar presença. Se essa ideia te tocou, compartilhe nos comentários o que ela despertou. Escrever é uma forma de cristalizar vibrações em linguagem, e cada palavra sincera cria uma onda de ressonância que alcança outros campos conscientes. Curtir, comentar e se inscrever não são apenas gestos digitais, são formas vibracionais de dizer ao universo: estou pronto para participar da frequência da expansão. E quando muitos se unem nessa intenção, a própria rede se torna uma constelação viva de consciência em movimento. Síntese emocional. Quando o pensamento se alinha à emoção e ambos vibram em coerência, o universo parece respirar junto. É como se cada batimento do coração ecoasse nas camadas invisíveis do cosmos, produzindo uma melodia inaudível, mas sentida em toda parte. Nesse estado, o ser humano deixa de ser fragmento e torna-se continuidade, uma onda consciente movendo-se dentro de outras ondas maiores. A harmonia interior não é o fim de um processo, mas o ponto onde o pensamento recorda que sempre foi energia em estado de dança. A mente em paz vibra diferente. Seus impulsos elétricos são mais estáveis, suas ondas cerebrais mais coerentes, seu campo magnético mais suave. O corpo responde, os pensamentos se tornam claros, e o tempo, por um instante, parece dilatar-se. É nesse intervalo que a realidade se abre como um espelho líquido, revelando que tudo que vemos lá fora é o reflexo do que vibra cá dentro. Não há separação entre dentro e fora, entre eu e o mundo, apenas ressonâncias que se encontram em diferentes intensidades. Cada emoção é uma cor vibracional. O medo tem tons curtos e densos, a alegria, tons longos e luminosos, a gratidão, o brilho constante que unifica todas as frequências. Quando sentimos gratidão, não pedimos mais nada ao universo, apenas reconhecemos que já estamos em sintonia com ele. E essa simples vibração abre portais sutis de sincronicidade, encontros, percepções. A vida começa a responder com leveza, porque a mente parou de emitir resistência. O pensamento deixa de lutar e passa a criar com doçura. Nesse estado de harmonia, as crenças limitantes não desaparecem como mágica, elas se dissolvem pela falta de alimento vibracional. A energia antes presa em padrões de medo é redirecionada para a expansão. O que antes era dor, torna-se aprendizado. O que antes era dúvida, torna-se curiosidade. Assim, cada experiência ganha um novo significado, e o ser humano aprende que o real poder não está em controlar o mundo, mas em ajustar sua própria vibração até que o mundo se ajuste a ela naturalmente. A coerência vibracional é o idioma da criação. Quando pensamento, emoção e ação falam a mesma língua, o universo responde sem ruído. Não há esforço, apenas fluxo. Tudo o que é verdadeiro se manifesta com suavidade, pois ressoa com a própria natureza da consciência. Esse é o ponto onde a ciência encontra a alma, o instante em que o átomo e o sentimento compartilham o mesmo silêncio criador. E nesse silêncio, a mente percebe, a vibração é amor em movimento. Assim, compreender a física sutil das crenças não é buscar poder, mas reconciliação. É perceber que tudo vibra não para nos desafiar, mas para nos lembrar de que também somos vibração. A vida é uma música que pede participação consciente. E quando você escolhe vibrar em harmonia, não apenas transforma sua realidade, você afina o mundo inteiro ao redor. O universo escuta cada nota emitida pela sua mente e responde com a melodia que você sustenta em seu coração. Expansão filosófica. Existe uma dimensão do pensamento que não pertence ao indivíduo, mas à própria consciência universal. Cada mente humana é uma centelha dessa inteligência maior, um fragmento do cosmos que pensa por meio de si mesmo. Quando compreendemos isso, o eu se torna transparente, e o pensamento deixa de ser uma construção pessoal para se revelar como fluxo natural do universo em autoconhecimento. Somos, ao mesmo tempo, o pensamento e o pensador, o som e o eco, a vibração e o silêncio que a antecede. A física moderna descreve o universo como um campo unificado, uma teia de energia onde cada partícula influencia todas as outras instantaneamente. Essa interconexão é o fundamento da unidade. O que chamamos de minha mente é, na verdade, um ponto de consciência dentro dessa teia infinita. Assim, quando um pensamento vibra, sua influência não se limita ao espaço do corpo. Ele reverbera pelo campo global, contribuindo para o pulso coletivo da humanidade. Pensar é, portanto, um ato de coautoria cósmica.
Toda ideia elevada que surge em nós, uma intuição, uma inspiração, uma súbita clareza, não vem de fora, mas de uma camada mais profunda da mente universal. A intuição é a linguagem silenciosa desse campo. Ela fala quando a mente comum se aquieta e a vibração pessoal se aproxima da frequência da fonte. É por isso que os grandes insights aparecem em momentos de silêncio, contemplação ou amor. Quando o pensamento humano se sintoniza com o ritmo universal, a consciência se expande, e o que antes era mistério torna-se reconhecimento. O que chamamos de realidade é, na verdade, um diálogo contínuo entre o campo pessoal e o campo cósmico. Cada emoção, cada crença, cada intenção é uma mensagem enviada à totalidade. O universo responde, não como uma entidade separada, mas como a própria vida reagindo a si mesma. Nesse sentido, orar, meditar, criar ou amar são gestos equivalentes. Todos são modos de vibrar em comunicação com o todo. A consciência universal não precisa ser invocada, ela está em constante diálogo conosco, aguardando apenas que a sintonia se torne clara. Quando uma mente desperta, todo o campo se beneficia. Cada pensamento consciente de paz, cada ato de compaixão, cada instante de lucidez adiciona uma nova nota à sinfonia do universo. A expansão da consciência não é um privilégio espiritual, é uma responsabilidade vibracional. Ao elevar a própria frequência, o ser humano eleva o campo coletivo, dissolvendo padrões de medo e reforçando a harmonia global. Assim, compreender o poder vibracional do pensamento é compreender o papel sagrado que cada um exerce na tessitura do real. E talvez a maior descoberta seja esta: o universo pensa conosco. Ele não é uma força indiferente, mas uma consciência viva que se expressa através da nossa percepção. O cosmos não nos observa de fora, ele se experimenta por dentro de cada um de nós. Somos as sinapses da mente universal, os neuronídeos de uma inteligência infinita em expansão. Cada crença superada é uma nova sinapse cósmica que desperta, e cada pensamento elevado é uma partícula do universo lembrando-se de quem é. Lição de moral. No fim, compreendemos que o pensamento não é apenas um movimento interno, é um chamado que atravessa dimensões. Cada crença, cada emoção, cada intenção é uma onda que parte de nós e retorna, carregando o mesmo padrão que emitimos. Quando a mente vibra em medo, o universo devolve incerteza. Quando vibra em confiança, o universo devolve caminhos. Não há mistério nisso, apenas a harmonia natural entre emissão e resposta. A vida é um espelho quântico que reflete a música que tocamos em silêncio. A verdadeira libertação não vem de controlar o pensamento, mas de escutá-lo. Observar o fluxo mental sem julgamento é permitir que a energia encontre seu próprio equilíbrio. Quando o observador se torna consciente de si, a vibração muda. As crenças limitantes, antes densas, começam a se dissolver no campo da presença. O que antes era ruído transforma-se em melodia, e o que antes era prisão torna-se aprendizado. A mente desperta percebe que cada obstáculo era apenas uma nota desafinada pedindo atenção. Assim, a lição não é pense positivo, mas vibre verdadeiro. Pensar é emitir forma, vibrar é emitir essência. O universo responde à autenticidade, não ao esforço. Quando o pensamento e o sentir se encontram, nasce a coerência, e da coerência, nasce a manifestação. A harmonia é o estado natural da consciência. Tudo que nos afasta dela é apenas esquecimento temporário. Relembrar é vibrar novamente na frequência original da criação, o amor em estado de presença. A crença mais limitante de todas talvez seja a de que estamos separados do todo. Ao reconhecer-se como parte do campo, o ser humano reencontra a simplicidade da existência. Já não há mais eu tentando mudar o mundo, há apenas o universo se ajustando em coerência consigo mesmo. E nesse instante, o pensamento se torna oração silenciosa, não pedindo, mas agradecendo, porque entende que tudo que vibra com amor já está em movimento rumo à realização. A vibração é o idioma da alma. Cada gesto consciente, cada palavra gentil, cada intenção pura envia ondas que tocam o invisível e o transformam. Ser responsável por seu campo vibracional é compreender que cada pensamento tem peso, cor, som e destino. A mente é o pincel, o sentimento é a tinta, e a vida é a tela onde o universo pinta através de nós. Nada está fora do nosso alcance quando o que emanamos é harmonia. No silêncio final, resta apenas a certeza de que pensar é criar, e vibrar é existir. Cada crença curada é uma nova frequência emitida ao cosmos,
e cada nova frequência é uma janela aberta para um universo mais coerente. O pensamento é o início, a vibração é o caminho, e a consciência é o lar. O aprendizado é simples, o universo não responde às palavras, mas ao som que elas emitem dentro de você. Encerramento. E assim, quando o silêncio retorna, o universo continua a vibrar. O som da mente se transforma em onda, a onda em luz, e a luz em forma. Tudo o que pensamos permanece no campo, como uma semente luminosa aguardando o instante certo de germinar. O que hoje é apenas intenção será, em breve, realidade vibrando diante dos olhos. Porque nada do que é emitido se perde, tudo encontra eco, tudo retorna, tudo responde. A consciência, então, se reconhece como parte do ritmo cósmico. Não há mais separação entre o que se deseja e o que é. A vida torna-se uma sinfonia onde cada pensamento é uma nota consciente, cada emoção um tom, e cada ação um acorde. O ser humano desperta para o papel que sempre desempenhou, o de coautor da própria experiência. A vibração é a caneta invisível com a qual o universo escreve suas histórias através de nós. Neste instante, feche os olhos por um momento e sinta o som sutil que vibra em seu interior. Essa frequência é o diálogo silencioso entre você e o todo. Quando respira, o universo respira com você. Quando pensa, ele responde. Quando ama, ele se expande. A mente não está isolada, é um prolongamento da vida que pulsa em todas as direções. Reconhecer isso é despertar para a verdadeira ciência da vibração, a consciência em movimento. O convite, agora, é simples e profundo. Observe o que você pensa, e perceba como o mundo se reorganiza em torno disso. A cada novo pensamento elevado, uma nova realidade começa a se formar. Ao se inscrever neste canal, você fortalece o campo coletivo de sabedoria que sustenta esse movimento. Curta, compartilhe e deixe sua presença vibrar neste espaço, porque cada interação consciente é também uma expansão da luz. O universo não precisa ser entendido para ser sentido. Ele apenas pede sintonia. Quando a vibração se torna amor, a criação se torna inevitável. E nesse estado de harmonia, até o silêncio fala, porque o silêncio é a voz do infinito em nós. Que cada pensamento emitido a partir deste momento leve consigo a frequência da clareza, da paz e da lembrança de quem você é, consciência vibrando em forma humana. No próximo encontro, revelaremos a segunda camada dessa vibração invisível, o ponto onde pensamento e matéria se abraçam, e o tempo se curva à presença. Até lá, mantenha-se em sintonia, e permita que o universo continue a pensar através de você. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.